Boa noite. Estou debutando hoje na Central. É um prazer e um privilégio falar aqui e uma satisfação também de ter essa oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho da área de saúde na igreja na qual agora nós estamos frequentando e somos membros. E somos membros a partir desta semana, porque chegou uma mensagem para mim dizendo: olha, está tudo regularizado, você foi aceito. Que bom, né? Quando a gente aceita, é uma coisa boa. E nós vamos ter o privilégio de conversar alguns minutos, né, sobre saúde. E o pastor enfatizou a questão de eu ser nutricionista. Mas eu quero destacar um aspecto. Depois que eu havia me formado, eu recebi um convite para poder trabalhar com um médico que foi meu orientador durante a faculdade. E esse médico, ele é um endocrinologista muito conceituado no Brasil, ele já foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. E ele me convidou para poder trabalhar com ele, e eu trabalhei acho que quase 10 anos com ele. E uma coisa que aconteceu foi o seguinte: depois de formado, eu comecei a trabalhar no modelo da nutrição clássica, prescrevendo cardápio, como todo nutricionista sai da faculdade instruído a fazer. Mas depois de 7 anos eu comecei a perceber que muitas daquelas pessoas que haviam emagrecido, eles estavam procurando novamente o consultório porque estavam acima do peso. E isso me gerou uma frustração como profissional. E me causou um baque. Não esperava que aquelas pessoas que já haviam conseguido os resultados desejados voltassem, né, acima do peso novamente. Mas o que aconteceu é que, analisando o que havia acontecido, essas pessoas elas não estavam no controle das suas emoções. E isso me gerou uma inquietação muito grande como nutricionista, porque prescrever cardápio era o meu papel, mas se a pessoa não estivesse bem emocionalmente, o cardápio teria um papel muito pequeno na vida dela. Era como se fosse um tratamento paliativo. E tapar só com uma peneira nunca é a melhor opção. E eu falei, eu preciso estudar um pouco mais sobre a parte emocional. E eu tive o privilégio de fazer um curso na área de gestão emocional e também um mestrado estudando um hormônio, que é o hormônio da felicidade. E aí eu fui para essa área da gestão emocional. Como nutricionista, me apaixonei pela questão do cérebro, do seu funcionamento e muitos aspectos ali que realmente poderiam fazer com que as pessoas emagrecessem sem seguir um cardápio, somente assumindo o controle das emoções da sua vida. Então isso foi algo que me cativou e aí eu sou nutricionista, mas hoje falo muito da parte emocional. E por que eu estou fazendo essa introdução? Porque justamente eu quero trabalhar alguns aspectos interessantes de Gênesis capítulo 3 com vocês. Gênesis capítulo 3, para mim, na minha visão, é a história mais triste que nós temos o relato na Bíblia. Gênesis capítulo 3. Tem gente que diz que a história mais triste é a morte de Cristo na cruz. Eu considero a mais feliz porque é ela que consegue restabelecer o caos que foi formado no Éden por conta de uma escolha errada do primeiro casal. Mas aí vamos analisar os seguintes aspectos. Deixa aberto em Gênesis 3. Daqui a pouco nós vamos orar e vamos ler alguns versículos. Analisa comigo alguns aspectos aqui para que a gente possa refletir em Gênesis 3, mas também trazer um pouquinho a respeito da questão emocional. Quando eu penso em saúde emocional, existem várias definições. Eu tenho a minha definição também. Me meti a besta e fui lá e tenho a minha definição de saúde mental. Para mim, saúde mental é o relacionamento que eu tenho com os meus pensamentos e com as minhas emoções geradas a partir desses pensamentos. E aí, então, meus pensamentos e as minhas emoções me conduzem a ações. Ações repetidas formam os meus hábitos. E a coleção dos meus hábitos é o meu caráter. Então, veja aqui, aquilo que eu levo para o céu, que é o meu caráter, ele é formado a partir do que eu penso e do que eu sinto. Os meus pensamentos e as minhas emoções me conduzem a ações que vão formar o meu caráter. E Ellen White nos afirma que é isso que nós levamos para o céu. Ou deixamos de fora e ficamos junto com ele. Então é óbvio que a questão do controle emocional é algo extremamente importante para nós cristãos. Ainda mais que quando eu não estou bem emocionalmente, imagina uma pessoa acordando estressado. Uma pessoa acorda estressado e aí ela diz o seguinte: puxa, não vejo a hora de ler a Bíblia. É assim?
A pessoa acorda estressada e ela tem o desejo de ler a Bíblia, ela tem o desejo de ter aquela comunhão, de parar as suas atividades e fazer essa atividade de relacionamento com Deus íntimo, uma coisa tranquila. Se a sua mente está agitada? O grande problema é que nós vivemos hoje num mundo onde o percentual de pessoas que apresenta problemas emocionais é muito alto. Segundo estatísticas, aproximadamente 8 de cada 10 brasileiros têm algum transtorno mental, uma doença psiquiátrica. E quando a gente fala de doenças psiquiátricas e transtornos mentais, inclusive nós precisamos entender que as questões, né, de transtornos alimentares fazem parte dessa lista. Então, pessoas que estão obesas, pessoas que são desnutridas por conta de uma anorexia, né, pessoas bulímicas, todas elas se encaixam dentro desse padrão de doenças psiquiátricas também. Por isso, nós temos hoje 8 de cada 10 no Brasil sofrendo de algum transtorno psiquiátrico. É muita gente, não é? E acabamos de perceber, então, que aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, geram as minhas ações. E isso acaba interferindo no relacionamento com Deus. Mas aí tem um aspecto muito importante que eu quero destacar com vocês. O que eu penso e sinto gera as minhas ações, ok? Já sabemos isso. Só que o que eu penso e eu sinto é formado através do relacionamento que eu tenho com o mundo. O meu relacionamento com o mundo é a única coisa que gera estímulos na minha mente para formar pensamentos e emoções. E qual é a forma que nós temos de nos relacionarmos com o mundo? Qual é a forma? Ou quais são as 5 formas que eu tenho, estou ajudando, quais são as 5 formas que eu tenho de me relacionar com o mundo? Sentidos, os 5 sentidos. A única forma que eu tenho de me relacionar com o mundo é através dos meus 5 sentidos. Então, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. E vamos ver algumas questões interessantes. Se a única forma que eu tenho de me relacionar com o mundo é através dos meus sentidos, e é isso que vai conduzir os meus pensamentos e as minhas ações, nós vamos acabar percebendo que, na queda de Adão e Eva, esses sentidos estavam envolvidos. Mas eu quero destacar mais do que os 5 sentidos. Eu quero destacar aqui 5 estratégias que são utilizadas por Satanás para induzir Eva ao erro, para que ela fizesse, então, uma ação que estivesse em desacordo com a vontade de Deus e com a orientação que Ele trazia para aquele casal, toda virada de dia. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, que nos altos céus habita, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Muito obrigado, meu Deus, porque temos a oportunidade de ter a Tua palavra e poder abri-la neste momento. Que o Santo Espírito, que instruiu todos os profetas e todos aqueles que fizeram parte do rol dos escritores da Bíblia, possa, neste momento, também nos instruir. Da maneira como os profetas entenderam e passaram para a tinta, através da tinta para o papel, essas palavras que são sagradas, que agora o Teu Santo Espírito possa agir na nossa mente e nos dar a compreensão dessas palavras. Não só a compreensão, mas a força para implementar mudança muitas vezes na nossa vida, para assumirmos o controle das emoções e ter uma mente clara para ouvir a Tua voz. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gênesis 3 começa da seguinte forma: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos disse à mulher. Se a serpente estava falando, havia alguém ouvindo. E aí já está o primeiro dos 5 sentidos. O primeiro dos 5 sentidos é a audição, já está aqui. Depois nós vamos acabar percebendo que os outros também são apresentados em Gênesis capítulo 3, principalmente ali no verso 6, onde todos os demais fazem parte. Mas veja, a serpente falou. E quando ela falou, tinha alguém ouvindo. Então isso já nos remete a um texto também interessante da palavra de Deus, que é Romanos capítulo 12, verso 2. Não há necessidade de abrir, eu vou recitar para vocês, mas se quiserem anotem, confiram depois. Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo escreve e nos afirma o seguinte, que não devemos andar segundo o modelo do mundo. Não devemos andar segundo o modelo do mundo, mas devemos passar por um processo de transformação do quê? Da nossa mente. Em algumas versões diz do nosso entendimento. Do nosso entendimento. E se passássemos por esse processo, nós poderíamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. É uma promessa condicional. Mas ele diz que o mundo não nos serve como modelo.
E é óbvio, se eu tenho então a formação dos meus pensamentos através dos sentidos, o que eu ouço precisa ser muito bem selecionado. O que temos ouvido durante a semana? Será que damos ouvido para pessoas que têm aquelas palavras torpes saindo da sua boca, ou nos assentamos à roda dos escarnecedores e ouvimos coisas que são contrárias à nossa fé? Será que de repente nós passamos um tempo ouvindo determinadas músicas que não elevam, músicas que não nos conduzem para Deus, mas acabam nos afastando de Deus? O que nós ouvimos, independente do que seja cantado ou falado, pode sim interferir nos nossos hábitos, na formação dos hábitos, porque eles muitas vezes geram ações. E cotidianamente elas sendo repetidas formam hábitos que são nocivos. E aí vem uma informação extremamente preocupante para você nesta noite, e para mim também. Um hábito pode ser apagado? Sim ou não? Não. Todos os hábitos que nós construímos, sejam eles bons ou ruins, nenhum deles será apagado até o dia da nossa morte ou da volta de Cristo. E isso assusta, não assusta? Porque nem todos nós somos de berço cristão. Quem aqui não veio de berço cristão? Deixa eu ver as mãos. Podemos dizer que talvez uns 30% de todos nós que estamos aqui nesta noite não viemos de berço cristão. Ou seja, se não viemos de berço cristão, é bem provável que nós tenhamos formado muitos maus hábitos, porque não tínhamos a noção do que era certo e do que era errado. E esses maus hábitos, eles vão nos acompanhar por quanto tempo da nossa vida? Toda ela. Toda ela. Mas agora cabe a mim entender também um aspecto importante. Esses hábitos que foram formados através dos estímulos que chegaram na minha mente, vindo dos 5 sentidos, esses hábitos eles não podem ser apagados, mas podem ser sufocados. A neurociência traz uma informação importante para nós, que é o seguinte: quando nós construímos bons hábitos, esses bons hábitos muitas vezes sufocam esse velho hábito e impedem que ele se manifeste na nossa vida. Ou seja, ele não será apagado, porém ele pode ser sufocado, e aí nós podemos viver em novidade de vida, como a Bíblia diz. Mas entenda que, por exemplo, uma pessoa que tinha problema com o álcool, que era etilista, ele continua sendo um etilista, mas agora ele é um alcoólatra que não bebe mais. Mas se ele escorregar, vai ter que formar o hábito de novo? Não. Já está o caminho escrito na sua mente. Então nós temos que ter muito cuidado e vigiar os nossos 5 sentidos, porque isso contribui para a formação dos hábitos, que nunca serão apagados. Só que essa serpente, ela vem e começa já a apresentar a forma como ela trabalha para enganar os filhos de Deus. Ela diz o seguinte, ainda no verso 1 de Gênesis 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Era isso que Deus havia dito? Não. Então, a primeira estratégia para enganar os filhos de Deus e para fazer com que nós tenhamos ações distorcidas em desacordo com a vontade de Deus é a distorção da verdade. Se nós formos observar hoje quantas igrejas cristãs existem, a última estatística parece que havia passado de 40 mil. E haja criatividade para criar nome para todas elas, não? Mas mais de 40 mil religiões formadas em cima de quantas Bíblias? Uma única. Uma única. Por quê? Se ocorre a distorção da verdade, eu consigo fazer uma nova doutrina, eu consigo formar uma nova igreja, eu formo um novo grupo, eu consigo afastar as pessoas da verdade, por conta da distorção da verdade. E a distorção da verdade nem sempre está correlacionada a uma mentira, mas a uma meia-verdade. Uma meia-verdade é uma forma de distorcer a verdade, ela não está na íntegra. E isso nós precisamos compreender. E a primeira estratégia, então, é a distorção da verdade. E quando eu distorço a verdade, eu tenho o propósito de gerar o que na cabeça das pessoas? Dúvida. E aí vem a segunda estratégia, então. Distorço a verdade para gerar dúvida. E é óbvio, quando eu tenho dúvida, abala. A dúvida, ela mexe muito conosco. A dúvida faz com que toda aquela certeza que nós tínhamos vá por água abaixo.
Às vezes uma única pergunta, por mais simples que seja, vou dar trabalho pessoal que está com a câmera aí, vou descer aqui rapidinho. Às vezes uma pergunta, por mais simples que seja, pode mexer com a cabeça das pessoas. Por exemplo, o senhor tem certeza que fechou a porta da sua casa ao sair? Ele tem certeza que deixou aberta. Provavelmente tem gente lá dentro. Não? Esqueceu aberta? Ou deixa aberta? Aqui não gerei dúvida, ele já nem tranca a porta. Tem certeza que deixou aberta. Pois é, a minha também tem certeza, porque tem gente em casa. Mas uma pergunta, às vezes, ela abala todo o nosso alicerce. A nossa estrutura ela é desconstruída, às vezes, por uma pergunta que antes dela ser feita eu tinha total certeza naquele assunto. Mas aí aquilo faz o quê? Estremece os alicerces. E aí já vem a dúvida. Se você chega para uma mulher e pergunta assim, você tem certeza que você abaixou lá o pininho do botijão do gás? Né? Gera dúvida. Tem certeza que apagou a luz da casa? Gera dúvida. E aí, nesse caso, uma pergunta simples feita pela serpente gerou dúvida na cabeça de Eva? Sim ou não? Vamos tentar verificar se Eva estava com dúvida. O verso 2... Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ela conhecia o que era certo, então, sim ou não? E aí entra um aspecto extremamente importante para nós. Preciso conhecer o que é errado para saber o que é errado? Não. Eu preciso conhecer o que é certo, e por exclusão eu já saberia o que é errado. Preciso tomar uma multa de trânsito para saber que fiz algo errado? Não. Conhecendo o que é certo, automaticamente eu já sei o que é errado, não preciso experimentá-lo. Mas não é isso que Eva demonstra. Ela começa agora, mesmo conhecendo a verdade, dar indícios de que realmente aquela frase mexeu com a sua mente. Gerou dúvida, porque no verso 3 ela diz assim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis, para que não morrais. Foi isso que Deus havia dito? Sim ou não? Não. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A frase está idêntica? Não. Tem algo a mais aí, não tem? O que ela acrescentou? Não tocar. Foi dito isso? Não. Quando ela acrescenta essa frase, ela está demonstrando que ela já está com dúvida. Ela já não tem mais certeza se aquilo que Deus havia dito realmente era daquela mesma forma que Ele havia dito. Gerou a dúvida. E quando eu gero dúvida, abalo as estruturas, interfiro no comportamento, modifico a maneira de pensar, gero ansiedade. Provavelmente Eva, neste momento, ela começou a passar a ter pensamentos e talvez emoções das quais ela não conhecia. Isso mexe conosco. Esses pensamentos, essas emoções, conduzem a ações. Agora veja o verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Mais uma vez distorce a verdade. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Agora veja, a primeira estratégia foi a distorção da verdade com o propósito de gerar dúvida. E a terceira está aqui nesse verso que acabamos de ler, no verso 5. Oferece uma vantagem. Porque se não houvesse vantagem, as pessoas pecariam? Sim ou não? Não. Se não houvesse vantagem, por exemplo, a uma propaganda ser exibida na televisão, você compraria aquele produto? Sim ou não? Por que nós compramos? Porque somos influenciados a compreender que aquele produto vai nos trazer algum tipo de vantagem, benefício, uma satisfação, vai me gerar prazer, seja o que for. Mas eu só compro porque eu vejo vantagem. Por exemplo, se eu lhe dissesse, esse alimento vai lhe fazer mal, você compraria? Sim ou não? Não. Se você soubesse que lhe faria mal, você não compraria, a não ser que você estivesse interessado em outra vantagem do produto. Qual?
o sabor, o prazer inerente a colocar aquele alimento na boca e ele começar a se desmanchar como uma batata de uma certa marca que tem um M do mal. Aquilo ali é feito para derreter na boca da gente. O negócio ali é do capeta mesmo. É terrível aquele negócio. Você sabe que faz mal e ainda assim come. Por quê? Porque tem alguma vantagem. Porque imagina, se fizesse mal e fosse ruim, você comeria? Sim ou não? Claro que não. Se fizesse mal e ainda fosse ruim, mas tem que ter pelo menos uma vantagem. Se não tivesse o sabor agradável, não comeria. Agora, veja, aqui Satanás oferece uma vantagem, e essa vantagem é aquilo que ele mais desejava, ser como Deus. E ele oferece essa vantagem. Então, distorceu a verdade, gerou dúvida, ofereceu uma vantagem. E aí no verso 6 a gente percebe os outros sentidos aparecendo aqui. Vendo, visão, já tinha sido a audição envolvida lá no começo, quando a serpente falou. Agora, visão, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, tato, um toque agora. Tomou do fruto e comeu, paladar. Mas quando comemos também sentimos o quê? O olfato desse alimento. Ou seja, dos 5, quantos estão envolvidos? Todos. Todos. E aí cabe uma pergunta para nós. Adão e Eva, eles tinham saído da mão de Deus fazia pouco tempo, né? A gente não sabe quanto tempo, mas fazia pouco tempo. Ainda era 0 quilômetro, né? Não tinha defeito. Vocês conseguem imaginar o tamanho da diferença que é nós, comparado a Adão? Tem muitas diferenças que a gente poderia notar. Uma delas, por exemplo, quando Ellen White descreve que Adão, quando olhava para uma árvore, ele percebia a seiva correndo entre as suas folhas, a olho nu. Hoje a gente precisa de microscópio para ver isso. Então veja que a nossa visão ela piorou muito. Mas Adão pesava quanto? Vocês fazem ideia de quanto Adão pesava? A altura a gente sabe que era aproximadamente 4 metros, não é? Mas quanto que Adão pesava? Físicos cristãos, eles dizem que para que Adão fosse simetria perfeita, tivesse um corpo exuberante, né? Porque imagina, eu peso 75, e poderia pesar um pouco mais ainda, porque tem bastante espaço para encher a carcaça aqui ainda, está faltando. Mas eu peso 75, e eu tenho 1,90 de altura. Agora imagina o dobro, vai dar 3,80, aproximadamente 4, talvez a altura de Adão, mas imagina Adão com 150 quilos, ia parecer um boneco de Olinda. Não ia? Um cabeção, um corpinho magrinho. Quanto Adão deveria pesar para ter simetria perfeita com 4 metros de altura? Segundo físicos cristãos, 1 tonelada. 1 tonelada. Para que você pudesse ter a simetria perfeita, você teria que aumentar a massa. Mais um Ricardo para cá, mais outro aqui, mais 3 à frente, 3 atrás, e depois você dobra a altura. Seria mais ou menos isso. Aproximadamente 1 tonelada. Dá para a gente imaginar quanto que nós definhamos do Éden até esse momento? Ellen White descreve no livro Visões do Céu o encontro entre Jesus e Adão. E ela diz que quando Adão ver a raça e o estágio que nós chegamos, ele vai chorar. E aí Jesus ele vai se apresentar, mostrar as mãos, abraçar Adão e dizer que tudo está resolvido. Mas ele vai chorar porque ele vai ver a diferença, ele vai olhar e falar assim, olha onde foi parar a raça humana depois do meu pecado. Ele vai se assustar. Ele vai se assustar. E aí eu fico pensando, se Adão, que era perfeito, tinha essa simetria, tinha uma mente clara, não tinha uma mente poluída como a nossa, não nascia com a inscrição do pecado como eu e você nascemos, segundo o Salmo 51, verso 5, quando Davi afirma, em pecado concebeu minha mãe. Se ele não tinha nada disso, Eva não tinha nada disso, para cair, Satanás precisou distorcer a verdade, gerar dúvida, oferecer vantagem,
usar os sentidos e usar um alimento porque o fruto era um alimento, e essas são as 5 estratégias, o que será que é preciso fazer para que eu e você peque hoje? Será que precisa dos 5? Não, né? É bem provável que só uma piscadinha assim, já é o suficiente. Por isso nós precisamos ter um grau de atenção muito grande aos nossos 5 sentidos. Nós somos muito mais vulneráveis do que era o primeiro casal. E isso interfere muito na nossa mente, no nosso comportamento. Veja que até Eva, que tinha uma condição diferente da nossa, teve distorções de pensamento. Teve uma ação distorcida, porque os 5 sentidos acabaram abalando a sua estrutura, gerando dúvida na sua mente e a conduzindo a uma ação que gera consequências até o dia de hoje. Eu e você precisamos ter um grau de atenção muito grande aos nossos 5 sentidos, porque eles conduzem a formação do pensamento, as nossas ações, a formação dos hábitos e o nosso caráter. Mas é interessante que dentre essas 5 tem uma questão aqui importante, que é o uso de um alimento. Tem um texto de Ellen White, ela escreveu esse texto no deserto da tentação, não vou me lembrar a página agora, mas ela diz assim: onde tropeçou o primeiro Adão, precisava prevalecer o segundo Adão. E onde tropeçou o primeiro Adão? No alimento? Era um fruto? Era um alimento? Sim ou não? Sim. Porque quando ele diz de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, menos dessa, ele está dizendo: olha, todos os outros alimentos que eu lhe dou, você coma livremente, mas desse, não. Esse não. E aí é interessante quando você olha, por exemplo, a visão de Mateus, no capítulo 4, sobre as tentações de Jesus. E depois a visão de Lucas, no capítulo 4 também. Mateus, ele diz que a primeira tentação de Jesus foi transformar as pedras em pães. Qual foi a segunda tentação do livro de Mateus? Vamos abrir. Eu dei a chance de não abrir. Vocês não responderam. Mateus capítulo 4. Abrem. Isso é muito interessante da gente compreender. Porque Ellen White ela fala justamente que onde tropeçou o primeiro Adão, precisa prevalecer o segundo, e ela ainda diz, para que se gabaritasse como o verdadeiro Cristo. Mateus capítulo 4 começa da seguinte forma: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filhos de Deus. Já percebem uma daquelas 5 estratégias do Éden aqui? Quais são as 5 colunas da verdade? 5 colunas da verdade: estudo bíblico, antes do batismo. Deus, o Pai. Deus, o Filho. Deus, o Espírito Santo. Os 10... E o que mais? E a Bíblia. Então veja, dentre as 5 colunas da verdade, nós temos Deus o Filho. E quando Satanás chega e diz: se tu és, o que ele faz com a verdade? Distorce. Coloca em dúvida. Veja só, ele está distorcendo. Jesus estava num período talvez mais crítico da sua vida. Quem aqui já fez jejum? Todo mundo já fez, né? Improvável. Quem já fez jejum de 3 dias? Uma pessoa. Uma semana. Já fez? A minha sogra teve que fazer recentemente de 5 dias, porque teve uma pancreatite. E quando você tem pancreatite, se você comer, você morre. Então não foi um jejum igual o de Jesus. Jesus foram 40 dias, sem comer. Você consegue imaginar como estava a mente de Jesus ao final de 40 dias? Faz um teste comigo. Coloca a sua mão na frente da sua boca e solta um bafo e cheira. Alguém está com um hálito de cetona?
Cheiro de acetona, aquela que as mulheres passam na unha? Alguém está? Não. Sabe o que quer dizer isso? Que você não está em catabolismo. Você não está usando o seu próprio organismo como fonte de energia. Mas amanhã de manhã, caso você não coma mais hoje e faça o mesmo teste, talvez você perceba que o seu hálito está com um hálito de cetona. É aquela mesma acetona que as mulheres usam para passar na unha. Então, quando acabar, aí for sábado, de repente, não se preparou, fica em jejum, e aí depois só solta o bafinho e passa assim. Vai tirar. Quando você libera hálito de cetona, quer dizer que você está em catabolismo proteico, você está usando a sua massa magra, seu músculo como fonte de energia. E isso começa nas pessoas entre 12 a 24 horas após a última refeição. Então, se você ficar de 12 a 24 horas em jejum, já corre o risco de você sentir o hálito de cetona. Jesus estava há 40 dias nesse processo. No processo da formação dos corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos, eles são produzidos a partir do músculo que se quebra. Mas nós temos que entender o seguinte, o nosso corpo tem um combustível prioritário. Nosso corpo não é flex, nosso carro é flex, mas nosso cérebro não é flex. Nosso cérebro precisa de glicose. Esse é o combustível básico para o funcionamento do cérebro. E quando nós entramos num processo de cetose, eu não estou oferecendo para o cérebro glicose. Eu estou oferecendo corpos cetônicos. Estou oferecendo os ácidos butírico e propiônico, que não é o combustível que ele desejaria. Sabe o que quer dizer isso? Dias em jejum, produzindo corpos cetônicos, gera confusão mental. Gera dificuldade em raciocinar e definir o que é certo e o que é errado. Prejudica suas escolhas. Não são racionais. E aí eu pergunto para vocês, era assim que estava o corpo de Cristo? Sim ou não? Sim. Ele estava em cetoacidose, ou cetose. Ele tinha dificuldades de pensar e decidir. E é nesse momento de fragilidade que Satanás chega e oferece para ele uma vantagem. Distorce a verdade com o propósito de gerar dúvida e oferece uma vantagem. Ele estava com fome. E qual é a proposta de Satanás para ele? Transformar as pedras em pães. Era a maior necessidade dele naquele momento, sim ou não? Sim ou não? Sim. E ele oferece justamente a maior vantagem que ele poderia receber, que era matar a sua fome. No Éden, Adão estava com fome? Não. Tinha abundância de alimento. Todas as árvores do jardim comerás livremente, somente de uma não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Adão tinha abundância. Adão não tinha falta. Adão não estava com fome, muito menos que o seu estômago roncando. Jesus estava delirando, sonhando com comida. E Satanás chega e diz para ele, transforma essas pedras em pães. Nesse momento, Jesus provavelmente salivou, caso ele ainda tivesse saliva. Pensou no alimento, se lembrou do seu gosto, do seu cheiro, da sua textura. Quando você está com fome e falam de comida para você, você não chega quase a sentir o gosto do alimento? Não é assim que funciona? Ou às vezes, aquele alimento que fez parte da tua infância, aquele alimento que a sua avó de repente fazia para você. A minha avó tinha um ritual. Cada neto, ela tinha um prato que era específico daquele neto. Eu fui o primeiro a nascer na família. E aí, então, o meu era queijadinha. Já comeram queijadinha? Eu saí da faculdade,
estava caminhando para casa, eram 3,3 km a pé. Passei na frente de um restaurante chamado Açucapé, em Maringá, no Paraná, onde eu nasci. Pé vermelho, assim como eu. Tem mais um lá atrás. Eu passei na frente desse restaurante, é uma padaria e restaurante. Eu estava andando apressado porque eu estava com fome. 2 pessoas saíram de dentro do estabelecimento andando devagar porque eles estavam com a pança cheia. E eu ouvi a seguinte frase, um perguntando ao outro: você comeu a queijadinha? E o outro respondeu: estava uma delícia. Eu salivei que eu quase tive que limpar a baba. Incrível, só ouvi a palavra queijadinha, a minha boca salivou. E olha que eu tinha comido 9,20 na faculdade, só que eu não comia coisas, digamos assim, tão saudáveis. Eu havia comido 2 salgados assados, viu? Não era frito. 2 salgados assados e uma lata de refrigerante, às 9h20. 12h30, quando eu passei, 12h30, 12h40, quando eu passei na frente daquele restaurante, só o ato de ouvir a palavra queijadinha, a minha boca encheu de saliva. Vocês conseguem imaginar qual foi a sensação de Jesus quando Satanás lhe ofereceu pão? Transformar as pedras em pães. Distorceu a verdade, tentando gerar dúvida na cabeça de Cristo se ele realmente era o Filho de Deus, porque Satanás estava querendo dizer: se você é o Filho de Deus, por que ele está deixando você passar por essa situação que você está? Por que ele deixou você 40 dias com fome? Tentando colocar dúvida na cabeça de Cristo. E aí então ele fala com Jesus, Jesus o vê, percebe que os sentidos estão envolvidos, talvez Jesus tenha sentido o gosto do pão na sua boca, o cheiro do pão, Satanás o toca, os 5 sentidos envolvidos. Distorção da verdade, dúvida, oferece vantagem. Mudou alguma coisa do Éden para agora? Não. E por que não muda? Porque Satanás usou as suas melhores estratégias no Éden e usou as suas melhores estratégias com Cristo. E sabe o que isso quer dizer? Ele usa as suas melhores estratégias comigo e com você. Ele não muda. Porque em time que está ganhando não se mexe. Se a estratégia está dando certa, ele segue. E ele não derrubou só Adão e Eva. Caim, Sansão, Jacó e toda a sua família, o povo de Israel. Percebe que os personagens bíblicos foram caindo um a um nessas estratégias. Alimento tem um poder muito grande. Ellen White escreve no livro Temperança, na página 12, que a arma mais poderosa que Satanás tem contra os filhos de Deus é o apetite. E ela ainda termina dizendo assim: procura ele estimular de todos os modos possíveis. E era o que ele estava fazendo com Cristo. Só que aí vem um detalhe importante. A primeira tentação de Jesus é transformar pedras em pães, em Mateus, verso 3. Vou continuar e vou fazer a leitura para irmos para a segunda tentação. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, mais uma vez distorcendo a verdade, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Qual foi a segunda tentação em Mateus? Pináculo do templo. Lucas 4. Lucas, capítulo 4. Começa da seguinte forma: Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Que fala de uma maneira diferente, não que ele foi tentado só no último, mas durante 40. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe:
o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Perceberam alguma diferença? Notaram alguma diferença? O que vocês perceberam de diferente? Vocês perceberam que a segunda tentação do livro de Mateus é a terceira do livro de Lucas? E a terceira de Mateus se torna a segunda do livro de Lucas? Perceberam que a ordem está invertida da segunda e da terceira tentação? Por que está invertida, pastor? Vou perguntar para o pastor, né? Porque eu não sei. Eu não sei. Mas sabe uma coisa que eu sei? A primeira não mudou. Vocês perceberam? E qual era a primeira? Alimento, fome, apetite. Nós nos tornamos uma vítima do sistema com relação ao padrão de alimentação. Satanás tem procurado estimular o padrão de alimentação inadequado no nosso lar. E isso automaticamente interfere nos nossos pensamentos e emoções. Estamos nos tornando uma vítima do sistema, usando o alimento como uma válvula de escape, muitas vezes, para os problemas emocionais que temos. Concordam com isso? Querem ver um exemplo? Li uma frase uma vez no Facebook. Estava escrito assim: nunca vi ninguém triste comendo coxinha. Nós temos 2 hormônios na corrente sanguínea que são extremamente importantes. Um chama-se cortisol, o outro, serotonina. Serotonina é o hormônio da felicidade, cortisol é o hormônio do estresse. Se o hormônio do estresse sobe, o hormônio da felicidade desce. E não tem como ser diferente. Nunca vou ter uma pessoa com cortisol e serotonina altos ou baixos ao mesmo tempo. Não tem como um lado da face estar sorrindo enquanto o outro os dentes estão rangendo. Ou eu estou feliz ou sou feliz, porque a Bíblia diz, lá o nosso cenário na verdade diz, não é estou feliz, é sou feliz com Jesus. Ou eu sou feliz ou não. Ou estou estressado e não sou feliz. Ou eu sou feliz e não estou estressado. Parece tão fácil, não? Mas não é. E o aumento do nível de cortisol tem muito a ver com o estilo de vida que nós levamos. Só que nós nos tornamos uma vítima. E assim como aquele povo de Israel e todos os outros que passaram e se tornaram escravos do apetite, nós muitas vezes estamos seguindo o mesmo caminho. Satanás tem vencido a batalha. Muitas vezes com aquilo que nós temos colocado sobre a nossa mesa. E aí só para analisarmos e fecharmos este assunto, porque o tempo já se exauriu. Como o pastor disse que eu começaria a falar 7:50, e eu comecei a falar, era 8:05, isso quer dizer que eu tenho mais uma lambuja ainda, né, pastor? Então eu vou falar mais 5, no máximo 10. E aí eu encerro. Analisa comigo esse aspecto. Cortisol sobe, o hormônio do estresse. Fundamental para a minha vida, eu preciso dele. Só que quando ele está alto, a coisa complica. Tem uma amiga que ela é pós-doutora na área de fisiologia, e a gente conversando, ela é professora na Universidade Estadual de Maringá, e conversando com ela, nós estávamos falando que o cortisol se torna a raiz de todos os males quando ele está alto. E aí nós chegamos a uma conclusão, que ele poderia mudar de nome quando ele está alto. Ele poderia se chamar terrorista, e não mais cortisol. Porque o terrorista, o que você sabe dele? Ele é mau, vai explodir, só não sei onde nem quando. É assim o cortisol quando ele sobe. Só que aí o que tem acontecido? O cortisol está subindo e a serotonina baixando, o hormônio da felicidade baixa. E aí nós corremos atrás das válvulas de escape. E a fonte primária de prazer, porque eu vou correr atrás do prazer, porque o prazer pelo menos vai me dar aquela sensação de... E aquele momento assim que parece que tudo desaparece. Tem um negócio chamado comida.
alimento. Mas não é qualquer um. Eu já disse da coxinha, é um exemplo. Porque o que tem ali? Carboidrato, açúcar. Pode ser tanto a farinha, ou os farináceos em gerais, quanto o açúcar. Age no teu cérebro, nos receptores D2 e gera prazer. Gera prazer. Mas a gordura também gera. Pergunta para reflexão. Come-se mais gordura hoje ou comia-se mais gordura no passado? Não. A gente até acha que sim, não é? Porque no passado parece que tudo era frito, não era? Tinha bastante coisa frita, a carne ficava mergulhada lá na banha de porco para poder manter e não estragar. Mas é incrível, hoje ainda consegue-se comer mais gordura porque a gordura não é mais aparente aos olhos. Ela está escondida. Aonde? É só você ler o rótulo. É bem provável que você, lendo o rótulo, em quase todos os produtos você encontra um negócio chamado óleo de palma. Já ouviu falar disso? Pois é. Por que a indústria coloca tanto óleo de palma nos produtos? Qual o propósito de se colocar o óleo de palma ou qualquer outro tipo de óleo, fazer um produto que seja rico em óleo? Óleo produz dopamina, gera prazer. Óleo aumenta a palatabilidade, ou seja, deixa o alimento mais gostoso. Óleo deixa o alimento mais crocante. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Pois é. Essa história um dia me rendeu a encontrar uma pessoa saindo de Brasília e indo para São Paulo, que foi o criador da primeira igreja ateia do Brasil. Sabia que a primeira igreja ateia surgiu aqui em Brasília? Ateia. Tem igreja de ateu. Eles cultuam a arte. E aí a pessoa com quem eu estava conversando fez essa pergunta para mim: Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Eu falei: por que a pergunta? Ele falou: porque o cristão acha que primeiro veio a galinha, o evolucionista acha que primeiro veio o ovo. Então a minha igreja chama-se a Igreja do Ovo Divino. É aqui em Brasília, não sabia disso não, fica lá no Jardim Botânico. Não. Num shopping, eles cultuam a arte, eles assistem uma peça de teatro, não. Ouvem um recital de música. Isso daí é a igreja ateia. Tudo bem. Mas aí então a gordura deixa o alimento mais crocante. E ainda tem mais uma característica. A gordura aumenta o tempo de validade do produto. Tempo de prateleira. Ou seja, se você fosse dono de uma indústria e produzisse um determinado alimento, não importa o que você colocaria nele, uma coisa seria obrigatório ter. Seria a gordura. Com tantas vantagens, por que eu não vou colocar? E quando nós, por exemplo, vamos ao supermercado e aí nós comemos os produtos que ali são vendidos, estamos ingerindo muita gordura que não é perceptível aos olhos. É perceptível ao coração, porque ela é apaixonante, ela vai direto para lá. Os olhos não veem, mas o coração sente. Gera prazer. E tem um terceiro item que também gera muito prazer. Um negócio chamado de estimulante. Estimulante. Presente em chamate. Eu já não tomaria chamate por causa do nome. Mas o nome científico também faz eu ficar um pouco mais longe dele. O nome científico do chamate é Ilex paraguaiensis. Vem do Paraguai, não sei qual o grau de confiança disso, né? Chá verde, chá vermelho, chá amarelo, são ricos em estimulantes. Um negócio chamado de café, já ouviram falar disso? Pois é, café. Aquele que está lá nos votos batismais nossos. Refrigerantes à base de cola, refrigerantes de guaraná. Mas tem um produto que tem não só o estimulante, como o açúcar e a gordura. Quem é este? Chocolate. E aí nós nos tornamos escravos, às vezes, desse tipo de coisa. Porque mexeu com as nossas emoções, distorceu os pensamentos,
Emoções distorcidas te conduzem a ações distorcidas. E aí você quer acalentar um pouco desse problema buscando uma fonte de prazer. Dos estimulantes tem uma coisa que me preocupa bastante, eu vou encerrar com isso. Tem um texto de Ellen White, está no Eventos Finais, página 81, primeiro parágrafo. Está dentro do capítulo que diz assim, as atividades do remanescente, não, a saúde do remanescente. Vale a pena ler, Eventos Finais, página 81, primeiro parágrafo. Ellen White diz assim, chá, café, fumo e álcool. Todos esses são estimulantes, sim ou não? São. Ela diz, chá, café, fumo e álcool devem ser apresentados como condescendências pecaminosas. Ou seja, estou condescendendo com o pecado. E é interessante que quando se fala sobre saúde na igreja, a gente tem um enfoque muito grande em cima de um produto, quando fala sobre nutrição. Qual é o produto execrado, né, que a gente fala que se comer vai para o inferno? Tem umas coisas assim, não tem? Às vezes a gente escuta. A carne, não importa se é de porco. Às vezes eu já escutei isso. Isso me afastou muito da mensagem de saúde que Deus nos deu. A maneira como se transmite alguns conceitos de maneira radical, impondo e não dando a possibilidade das pessoas tomarem decisões. Mas eu já ouvi na minha igreja uma vez uma pessoa pregando e dizendo que se a gente comesse carne, a gente ia para o inferno. E eu não vou fazer apologia e defender a carne aqui. Mas eu quero só refletir com o texto de Ellen White. Chá, café, fumo e álcool devem ser apresentados como condescendências pecaminosas. Ponto. Na mesma linha, continuando sobre o mesmo assunto, ela diz assim, não podemos pôr a carne, o leite, o ovo e a manteiga em pé de igualdade com os primeiros. Aí ela continua. Chá, café, cerveja, vinho e todas as bebidas alcoólicas não deveriam ser ingeridas moderadamente, mas rejeitados. E ela ainda diz que os primeiros ali, os segundos no caso, carne, leite, ovos, manteiga, que a gente sabe que não é bom. Ela diz assim, não deveriam ser postos como tema principal de nossa obra. Por que eu estou destacando isso? Porque eu quis trazer para vocês uma reflexão hoje a respeito de como se formam os nossos pensamentos, nossas emoções e como isso nos conduz muitas vezes a atitudes que são inadequadas perante os olhos de Deus e acabam nos escravizando e nós corremos atrás de determinados alimentos. Só que nós muitas vezes não estamos atentos de que estamos nos tornando escravos de determinados alimentos, principalmente aqueles ricos em estimulantes, da qual Ellen White disse que são condescendências pecaminosas. Qual a solução para isso? Aprender a gerir melhor o seu padrão emocional. E é óbvio que o nosso padrão emocional tem muito a ver com o grau de relacionamento que eu tenho com quem? Com Deus. E se eu preciso, na minha vida, abandonar algumas coisas que hoje eu percebo que me escravizam e que muitas vezes interferem no meu relacionamento com Deus, é justamente buscando Ele, clamando a Ele, que mude o nosso paladar, que transforme os nossos desejos, para que sintamos prazer naquilo que é de acordo com a sua vontade. É possível isso? Sim. Se relacione com Deus de maneira mais íntima. Conte para Ele das suas dificuldades. E não seja leviano de achar que, de repente, aquilo que você tem colocado na sua mesa não tem importância na sua vida espiritual. Pois tem. Jesus precisou passar por essa tentação. Adão e Eva passaram por essa tentação. E eu passo diariamente, pelo menos 3 vezes ao dia, se eu respeito os princípios e como só 3 vezes ao dia, por essa tentação. Mas só Deus pode nos ajudar. Principalmente o Filho, porque passou por essa prova e venceu. Que Deus possa conduzir a tua vida. Que você possa assumir o controle das suas emoções e desta forma assumir o controle da tua mesa. O controle daquilo que você tem comprado no supermercado, para que a sua mente esteja plena, limpa, desimpedida, para ouvir de maneira mais clara a voz de Deus.
Uma coisa que é interessante a gente observar, que as televisões, cada vez, elas melhoram a sua tecnologia. Todos os dias, quase, aí, você vai a um shopping ou a uma loja que vende televisão e fica surpreendido com a qualidade da imagem. Tem melhorado cada vez mais, né? Talvez nós estejamos investindo em televisões com imagem melhores, mas não estamos investindo em ter um relacionamento com Deus com o mesmo tipo de qualidade daquilo que nós buscamos levar para a nossa casa, um aparelho. Precisamos nos relacionar de maneira diferente com Deus, em espírito e em verdade. E eu gostaria de orar por você nesta noite. Vamos nos colocar em pé? E vamos pedir para que realmente tenhamos uma mente clara, para ouvir a voz de Deus, e que desenvolvamos esse relacionamento em espírito e em verdade. Para que muito em breve, quando Ele voltar, sejamos achados justos diante dos seus olhos, para morar com Ele nas mansões celestiais. Senhor, que nos altos céus habita, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Separamos um tempo para vir à Sua santa casa de oração e ouvimos a respeito de um tema que fala do nosso relacionamento com o Senhor, que fala de como que muitas vezes nossos pensamentos e emoções têm nos conduzido a ações que não estão de acordo com a Tua vontade e acabam interferindo no relacionamento que desenvolvemos contigo. Por isso queremos assumir o controle das nossas emoções, meu Deus. Queremos poder fazer escolhas racionais, segundo a Tua vontade, para que essas escolhas nos conduzam ao processo da santificação, de nos aproximarmos cada vez do Senhor, de ter uma mente mais clara para ouvir a Tua voz, sem interferências, para que quando o Senhor voltar, o Senhor possa olhar para cada um de nós e dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor. Esse é o maior desejo que arde no nosso coração. Ouvir essa frase da Sua própria boca, nos convidando a entrar para a vida eterna, para recuperar aquilo que foi roubado no Éden, que foi a presença do Senhor em nossa vida de maneira diferente quando Adão e Eva eram revestidos pela veste de glória, e a vida eterna que foi roubada deles e de nós por consequência. Queremos de volta, Senhor, porque o Senhor nos prometeu que isso seria possível, mas queremos passar por essa jornada de preparo para o dia da Tua breve volta, e para isso pedimos força vinda dos altos céus, para que muitas coisas que hoje fazemos, que é do nosso agrado, mas que não é do Teu agrado, possam deixar de fazer parte do nosso dia a dia. Que hábitos que foram construídos, Senhor, e que nunca mais serão apagados, possam ser sufocados por novos hábitos, bons hábitos, segundo a Tua orientação, para que possamos viver em novidade de vida a cada dia, e nos relacionarmos com o Senhor, e adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. Esses são os pedidos que fazemos, tendo a certeza de que não somos merecedores, mas é pelos méritos de Cristo que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua semana.